Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruna Latrofe, sou gestora de projetos, mas vocês também podem se referir a mim como Brunex, que é um apelido que eu ganhei num projeto social onde eu atuava com adolescentes da idade de vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tipos de violência de gênero. Então eu vou trazer para vocês quais são esses tipos, onde eles podem acontecer e também um vídeo bem didático para vocês conseguirem entender a complexidade, né, dessa temática de violência de gênero e para vocês também terem acesso a alguns dados sobre essas violências de gênero que ocorrem todos os dias aqui no nosso país. Para começar, eu vou falar sobre os tipos de violência e o que eles significam, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. A primeira violência que eu vou trazer é a violência psicológica. Essa violência é a mais difícil da gente conseguir entender ou identificar, né? Então, o que é uma violência psicológica? Quando a gente está numa situação em que pessoas tentam inferiorizar a gente, colocar a gente para baixo, xingar a gente, né? Falar que a gente não é capaz de alguma coisa, isso já significa uma violência psicológica. Então, se você está dentro de um relacionamento, por exemplo, você está namorando uma menina, um menino, e daí no meio desse relacionamento, a pessoa começa a dizer que você não é bom o suficiente para fazer, por exemplo, um esporte, ou que você está fora dos padrões que a sociedade pede que você esteja. Então, normalmente, o padrão de magreza, né? Mulheres magras, normalmente, são o nosso padrão de beleza hoje. E daí, o seu namorado, a sua namorada começa a dizer que você está gorda, que você não pode comer o que você gostaria de comer, o que você tem desejo de comer, ou começa a te xingar, né, aleatoriamente, assim, na verdade, qualquer tipo de xingamento, né, já se configura uma violência psicológica. Então, assim, a partir do momento que vocês perceberem que esses comportamentos estão acontecendo com vocês, isso já é um sinal de que não está legal, de que não é normal, de que não é saudável. Outro tipo de violência é a violência física. Essa violência ela é mais comum, né, da gente conseguir identificar, mais fácil da gente identificar, e é o que aparece mais na televisão, nas mídias, na internet. Mas, só para a gente esclarecer, esse tipo de violência contra a mulher é quando mulheres elas sofrem chutes, tapas, socos, no meio de um relacionamento amoroso, ou familiar, ou de amizade, tá? Então, isso se configura já uma violência física. Pode começar com alguns empurrões no começo, com alguns beliscões, e daí isso vai evoluindo para tapas, socos, pontapés. Então, assim, a gente tem que já interromper, né, o relacionamento com essa pessoa. No primeiro indício, na primeira tentativa de violência física, me empurrou, eu já vejo que isso não está legal e é melhor eu já cair fora, né? Senão isso vai evoluindo e vai piorando. A gente tem a violência sexual, que também é falada bastante na internet, na televisão, nas mídias sociais. E dentro dessa violência sexual, a gente tem algumas formas de que essa violência sexual aconteça. Então vamos falar primeiro do assédio. Quando a gente está indo para a escola, e a gente entra no ônibus. A gente pega lá o ônibus lotado, todo mundo juntinho lá, todo mundo se amassando. E daí, em dado momento, uma pessoa vem e se aproxima de você e encosta no seu corpo sem o seu consentimento, né? Vai lá, encosta, te apalpa, passa a mão em você. Isso é o que a gente chama de assédio ou, segundo a lei, importunação sexual. Tá? Existem outras formas de assédio, mas essa é a mais comum da gente observar, né? No nosso dia a dia, quando a gente está lá no ônibus, isso acontece várias vezes, isso já aconteceu comigo, foi horrível, eu fiquei completamente sem reação, né? Mas assim, na época eu não sabia muito assim, como reagir, né? A gente não sabe como reagir. Mas isso é um crime. Tá? Demorou muito para se configurar um crime, mas hoje tem esse crime de importunação sexual.
que está aqui do lado, né? Que é a mesma coisa, né? Assédio ele é um pouco mais amplo no sentido, por exemplo, se eu estou na escola e um professor vem e começa a dizer que eu sou muito bonita, ou que eu sou, que meu corpo é muito bonito, né? Isso já se configura um assédio, porque isso vai me incomodar, né? Eu não dei um consentimento, eu não dei uma permissão, eu não dei uma liberdade para esse professor ou para esse colega se aproximar de mim, né? Com essa intenção de falar sobre o meu corpo, de falar sobre o meu, a minha roupa, né? A partir do momento que isso me incomoda, porque eu não dei essa liberdade, isso também já se configura um assédio, tá? A gente tem a situação de abuso sexual, que é muito similar, que hoje na nossa lei, abuso e estupro é a mesma coisa, né? Mas a gente diferencia porque o abuso sexual, ele não tem normalmente o que a gente chama de ação da relação sexual, que é o que a gente fala de penetração, né? O estupro já tem a penetração. O abuso sexual é quando uma pessoa ela passa a mão pelo nosso corpo, né? Nos nossos seios, na nossa vagina, no nosso bumbum, ou em qualquer parte do nosso corpo, também sem o nosso consentimento, tá? Então isso já se configura uma situação de abuso sexual, mas a gente também tem o estupro, que é quando a relação ela é realizada, né? Então existe de fato um ato sexual ali, sem o consentimento, sem a permissão, ou de uma criança ou um adolescente, né, menor de idade, com um adulto, né? Isso já se configura uma situação de estupro. A gente tem o stalking, né? Isso acho que vocês já devem, esse termo já deve ser mais conhecido por vocês. Quando a gente fala, eu vou stalkear aquele menino, vou stalkear aquela menina, e daí a gente entra nas redes sociais e começa a stalkear. Isso não é um crime, tá, gente? Vocês podem stalkear quem vocês quiserem. A diferença do stalking é aquela pessoa que começa a te perseguir, tanto nas redes sociais como pessoalmente. Então, assim, elas começam a te seguir nas ruas, elas começam a te perseguir nas redes sociais. Isso já também se configura um crime hoje em dia, que era uma coisa que não acontecia antes. Então, eu já trabalhei muito, eu trabalho, né, na verdade, muitos anos com violência contra meninas e mulheres, e eu já trabalhei dentro do fórum. Então, assim, eu já pegava casos em que tinha boletins de ocorrência registrados, e daí eu tinha que atender as mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência. E eu peguei diversos casos de mulheres que eram perseguidas, né, que sofriam o stalking, e não sabiam o que fazer, né? Só que na época não era um crime ainda, o que dificultava a responsabilização, né, do agressor, da pessoa que estava cometendo essa perseguição. Hoje, ainda bem, a gente já tem esse crime previsto em lei, né? Então, começou a me perseguir nas redes sociais, nas ruas, eu já posso registrar um boletim de ocorrência para denunciar essa pessoa que está me perseguindo. A gente tem divulgações de fotos íntimas, que também tem sido muito comum, né? Isso antes era um pouco menos comum, porque a gente não tinha acesso às redes sociais com tanta facilidade. Hoje a gente tem o WhatsApp, o Twitter, né, que já existia, mas não era tão, não bombava tanto, né, que nem hoje, o Instagram. Então, assim, a partir do momento que alguém tira uma foto ou grava fotos ou grava vídeos nossos, né, em situação de intimidade, então se eu tô nua, tô tomando banho, vem uma pessoa, tira uma foto, grava um vídeo e joga na internet, isso também já está previsto em lei como um crime, então isso não pode acontecer. Você está lá mantendo relações sexuais com seu namorado e daí vocês juntos resolvem gravar essa relação sexual, porque é um direito de vocês estão lá na intimidade de vocês gravaram essa relação sexual, só que assim, está acordado entre vocês que aquele vídeo é só para vocês dois verem. Daí vocês terminam. O namorado de vocês pega esse vídeo e joga na rede, ou joga no grupo da escola, e expõe você ali mantendo relação sexual com ele. Isso é um crime, tá? Isso ele jamais pode fazer sem o seu consentimento. A mesma coisa nude.
A gente está lá com um crush, flertando com esse crush, daí vai lá, tira uma foto, um nude, manda para ele. Você mandou para ele, é só para ele. Seu consentimento, né, foi só para ele ver essa foto. Se ele divulga na internet, isso também é um crime, tá? Isso não pode ser feito. Meninos, não façam isso. Meninas, não façam isso. E por fim, a gente tem a exploração sexual. A exploração sexual, ela tá dentro da violência sexual, mas ela é um pouquinho diferente, por exemplo, do abuso e do estupro, porque ela acontece quando existe um ato sexual de um adulto com uma criança, um adolescente, em troca de bens, de algum tipo de bens, né? Ou dinheiro, né? Uma quantia de dinheiro, ou então drogas, ou então doces, ou então quando a própria família, né, faz com que uma criança, um adolescente se relacione, né, seja explorada sexualmente com um adulto, em troca desse adulto pagar um aluguel, por exemplo, né, ou uma cesta básica. Então, assim, qualquer tipo de troca de um ato sexual por algum bem, né, seja um dinheiro, ou então um alimento, ou então um tipo específico de droga, isso já se configura uma situação de exploração sexual. Lá atrás, a gente costumava chamar esse tipo de crime como prostituição infantil. Só que isso não é uma prostituição infantil, né? Isso é uma exploração dessa criança e desse adolescente, tá bom? A gente tem, além dessas 3 violências, a violência moral, que é quando uma menina ou uma mulher ela é exposta publicamente com xingamentos, né? Então, quando uma pessoa expõe ela publicamente, xinga, inferioriza ela, né? Então, expõe ela publicamente a outras pessoas de forma a inferiorizá-la, deixar ela numa situação ruim, né? Então, por exemplo, eu estou lá no shopping com meu namorado, ele se incomoda com uma situação, com um comportamento meu, e daí ele começa a me xingar no meio do shopping, gritar comigo no meio do shopping, dizer que eu sou péssima, que eu sou uma namorada horrível, que eu sou uma... Vamos usar o termo, né, gente? Que eu sou puta, sabe? Esses tipos de xingamento, publicamente, e daí isso já se configura uma situação de violência moral, né? Então eu sou diminuída ali, inferiorizada, xingada em público. E por fim, a gente tem a violência patrimonial. Vamos pensar em uma situação que talvez seja muito comum com vocês. Vocês estão namorando, e daí o namorado de vocês pega o celular de vocês, sem a permissão, né? Que isso já é uma situação abusiva dentro de um relacionamento, mas que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Mas ele pega lá, sem a sua permissão, o seu celular, ele tem a senha, porque você passou a senha para ele, e daí ele acessa lá o seu celular e vê que você está trocando mensagem com um amigo seu. E ele fica puto da vida, ele fala assim, meu, que absurdo, não quero que você converse com esse cara. E vocês começam a discutir. No meio dessas discussões, ele pega o seu celular e ele joga esse celular na parede, ele quebra o seu celular. Isso é uma violência patrimonial. Então, é uma violência contra os bens que você tem, né? Então, por exemplo, eu tenho dinheiro na minha carteira, eu moro com meu namorado, eu estou lá trabalhando, tal, tenho dinheiro na minha carteira, tenho meu cartão na minha carteira, e daí a gente discute de novo. Eu estou dentro de um relacionamento abusivo e ele simplesmente pega a minha carteira, pega o meu dinheiro, pega o meu cartão de crédito e guarda com ele e não permite que eu tenha acesso a esse cartão de crédito, a esse dinheiro. Isso é uma violência patrimonial, tá? Então, esses são exemplos para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor esse tipo de violência. Agora a gente chegou àquele vídeo didático. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês, de forma um pouquinho mais debulhadinha, né, mais minuciosa, o que são essas violências e dados relacionados a essa violência contra meninas e mulheres. Vamos lá, então.
Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. Bom, pessoal, acho que a gente tem bastante informação nesse vídeo. Inclusive, as informações desse vídeo me fizeram lembrar de uma coisa muito importante que eu não comentei com vocês em relação à violência sexual. Normalmente, quando a gente pensa em violência sexual, a gente pensa nas violências que ocorrem nas ruas. Mas existem muitas violências sexuais, na verdade, a grande maioria das pessoas, né, dentro desses números que foram ditos, das pessoas que sofrem violência sexual, meninas e mulheres, essa violência ocorre dentro de casa, com algum familiar, tá? Ou até dentro de um relacionamento amoroso mesmo. Então, eu estou num namoro e eu não quero transar com meu namorado, e ele insiste, ou me obriga a transar com ele. E daí, por meio dessa insistência, ou enfim, por essa, né, dessa forma, de forma mais agressiva, eu acabo tendo essa relação sexual, que na verdade é uma situação de estupro. Se eu não quero me relacionar sexualmente com o meu namorado naquele momento, ou se eu estou no meio da relação sexual e eu resolvo que eu não quero mais, que eu quero parar no meio da relação sexual, ele tem que respeitar o meu desejo e a minha escolha de parar ou de não manter essa relação sexual. Se existe uma forçação de barra, se existe uma ameaça para que essa relação ocorra, isso é uma situação de violência sexual. Da mesma forma, se eu quero transar com meu namorado de camisinha e ele não quer transar com camisinha, insiste, eu acabo transando com ele sem camisinha, mas, né, na verdade, sem o desejo de transar sem camisinha, isso também é uma violência sexual. Se eu estou transando com camisinha e no meio da relação meu namorado tira a camisinha e não me avisa que ele tirou a camisinha, isso também é uma violência sexual.
Então, é muito importante que vocês saibam disso, porque a gente não tem muito ainda essa noção, né? Quando a gente está nos primeiros relacionamentos, né? Isso também não é falado muito por aí. Mas todas essas situações se configuram situações de violência sexual. Então, vamos lá, vamos continuar. E daí, como eu disse, né, a gente tem duas formas dessa violência acontecer, de lugares onde essa violência pode acontecer. A gente tem a violência doméstica e intrafamiliar, que é quando todas aquelas violências que eu trouxe antes para vocês ocorrem na própria casa, em casa de algum familiar nosso ou em relacionamentos amorosos. Então, isso se configura o que a gente chama de violência doméstica ou familiar, né? Que é quando tem assim, a familiar é quando a gente sofre uma violência dentro da nossa comunidade familiar. Então, se um tio nosso comete algum tipo de violência, se nosso avô, se nosso primo, se o primo do marido da minha tia, né? Isso tudo é o que a gente entende de comunidade familiar. Então, teve uma situação de violência nesse sentido, já se configura essa violência intrafamiliar. E a gente tem a violência extrafamiliar, né? Que são as violências que acontecem fora do âmbito doméstico e familiar. Então, violências que acontecem na rua, violências que acontecem no transporte público, que é aquilo que eu falei da importunação sexual, instituições. Então, se eu estou na minha instituição de ensino, na minha escola, e alguém passa a mão em mim na escola, seja um colega, seja um professor, seja algum profissional que atua ali dentro, isso já se configura uma violência extrafamiliar ou violência institucional, que a gente chama. E a gente também tem as violências na internet, né, que é aquilo que eu falei, de exposição de fotos, vídeos, ou então o cyberbullying, né, então pessoas que começam a praticar violência psicológica dentro de redes sociais contra você. Isso é o que a gente chama de violência extrafamiliar, violência na internet, tá? Brunex, estou passando por uma situação de violência e tem muitas coisas passando pela minha cabeça. Ou tem uma amiga minha que ela está passando por uma situação de violência e eu estou percebendo que ela está apresentando um monte de mudança comportamental, ela está diferente, ela está mais para baixo, ela está mais isolada. Eu chamo ela para ir para o shopping comigo e ela não vai. Eu chamo ela para dar um rolê por aí, né? Ou ficar comigo papeando na rua e ela simplesmente não vai, coisa que ela fazia antes. Isso por quê? Porque violência e o que a gente chama de saúde mental, né, que é o nosso psicológico, o nosso emocional, tem uma relação. Então, meninas e mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, seja essa violência numa situação específica ou aquelas violências que vão, né, durante muitos anos, isso acaba prejudicando o nosso emocional. Tá? E como que isso prejudica, né, Brunex, o nosso emocional? Então, a gente tem um adoecimento que pode ser físico, não só psicológico. E quando a gente fala físico, a gente começa a perceber, por exemplo, o quanto que meninas e mulheres que sofrem violência deixam de frequentar, por exemplo, os médicos que precisam frequentar. Então, mulheres que fazem acompanhamento ginecológico, por exemplo, ou adolescentes, né, que já iniciaram a vida sexual e também precisam desse acompanhamento ginecológico, elas deixam de fazer esse acompanhamento e daí isso pode desenvolver algumas questões físicas de saúde mesmo, né? Então, eu posso desenvolver, por exemplo, problemas relacionados ao meu sistema reprodutivo, que a gente chama, né? Eu posso, mulheres a longo prazo, que precisam fazer todo aquele acompanhamento de exames ginecológicos, se elas não têm esse acompanhamento, lá para frente elas podem desenvolver, por exemplo, um tipo de câncer, né, ou um câncer de útero, ou então um câncer de mama, que a gente vê que, né, é comum, né, que mulheres apresentem muitas vezes um câncer de mama se elas não realizam um acompanhamento anual, às vezes, né, semestral, tá? Em questões de higiene pessoal até, mulheres elas deixam de se cuidar, elas deixam muitas vezes de cuidar da aparência física. Então, mulheres que eram muito vaidosas, que gostavam de se maquiar, de ir no cabeleireiro, de fazer uma unha, mesmo em casa, deixam de fazer isso,
né? Tem mulheres que deixam até de tomar banho diariamente, gente, por conta de questões emocionais também que afetam o nosso físico, tá? E, como eu disse, as questões psicológicas, que daí a gente tem, assim, muitas coisas que podem ser afetadas no nosso emocional quando a gente pensa em alguma situação de violência. Então, quando a gente começa a desenvolver muita ansiedade, o que é ansiedade, né? Eu começo a não conseguir frequentar alguns lugares, porque eu começo a suar frio, começo a ter taquicardia, começo a ficar desesperada, acho que alguma coisa vai acontecer comigo ou com algum familiar meu. Eu não consigo me concentrar nas aulas, porque eu fico o tempo inteiro angustiada, agitado. Isso pode ser um quadro de ansiedade. Depressão, aquilo que eu falei da sua amiga, ou até mesmo você, começa a ficar mais cabisbaixa, começa a se isolar, não tem vontade de mais nada, não tem vontade nem de se alimentar, nem de sair da cama. Isso pode ser um indício de um quadro depressivo. A gente tem questões de automutilação. O que é automutilação? É quando as pessoas começam a se cortar, né? E normalmente o se cortar tem a ver com tentar aliviar alguma dor que na verdade é emocional nossa. Então eu não estou sabendo lidar com alguma dor emocional grande minha e daí eu começo a me cortar porque eu sinto que de alguma forma isso pode me aliviar, quando na verdade não alivia, né? Isso só machuca ainda mais o seu físico. Essas automutilações, elas podem também vir junto com ideações, que a gente chama de ideações suicidas, que é aquelas ideias que você começa a ter de querer se matar, né? Então, assim, a minha dor, o meu sofrimento está muito grande, eu não estou conseguindo lidar com isso. Às vezes o se cortar, né, já não está fazendo mais, já não está me dando aquela resposta de alívio imediato, né, daquele alívio da dor física. E daí eu penso, nossa, a única forma de aliviar essa minha dor é eu me matar. Isso é uma ideação suicida. Isso pode levar a tentativas de suicídio, né? Mas esse, gente, lógico, não é o caminho. A gente precisa o quê? Estou sofrendo uma situação de violência, sofri uma situação de violência. Eu preciso procurar alguém, alguma pessoa de confiança para eu conversar e explicar o que está acontecendo e pedir ajuda. Me ajuda, eu não aguento mais, né? E essa pessoa, normalmente não é um adulto ou um colega mesmo, mas essa pessoa de confiança, ela vai procurar te ajudar junto com outros profissionais, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses profissionais, essa rede, que existe uma rede de proteção para você que é vítima de violência, mas eles vão procurar essa rede para te dar todo o suporte, para te proteger, para que isso não aconteça mais e para que você tenha um acompanhamento, porque não é só interromper aquela violência, não vai acontecer mais. Mas tudo isso que aconteceu já comigo, que me marcou, né, que me traumatizou, ainda vai ficar na minha cabeça. Então eu preciso de alguém que me dê um acompanhamento psicológico, um profissional que me dê um suporte psicológico para que eu consiga seguir em frente e o que a gente chama de ressignificar, né? Então dar um novo significado à nossa vida, às nossas relações, um significado de relações saudáveis, um significado de uma vida saudável, tá? Bom, gente, a gente encerrou essa aula de hoje, que é a última aula do primeiro módulo, e o que a gente aprendeu nesse módulo inteiro? Primeiro, o que é gênero? A Amanda conversou um pouquinho com vocês sobre isso. Quais são os estereótipos de gênero e como se manifestam na infância? A Amanda trouxe aquele iceberg da violência, né, que ela foi explicando para vocês o que está acima ali, né, do iceberg e abaixo d'água, né, que a gente chama do iceberg. Os dados sobre violência de gênero, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais, né, os números, né, preocupantes dessa violência que acontece no nosso país e no mundo inteiro. Violência, raça e classe. Isso a Carol trouxe para vocês, que é a tal da violência interseccional, da interseccionalidade. O que é cada violência, como acontece, isso a gente trouxe na aula de hoje, e violência e saúde mental. Então isso foi o nosso primeiro módulo. Na próxima aula, a gente já entra no segundo módulo
E na nossa primeira aula do segundo módulo, a gente vai trabalhar a questão de machismo e masculinidades. Então, não desistam do curso, continuem com a gente, o curso vai ficando cada vez mais legal para vocês conseguirem tirar a dúvida de vocês e conseguirem colocar em prática no dia a dia e também ensinar pessoas do ciclo de amizade, do ciclo familiar de vocês sobre violência de gênero. Obrigada, gente, até a próxima.